Tô vendo que a Thaisa já entrou. Deixa eu ver se ela já pediu aqui para a participação. Na verdade, Thaisa, eu preciso que você peça para participar, tá? Que aí eu já vou. Ah lá, agora sim, agora sim. Agora sim. Agora É, sim, agora sim. Muito bem-vinda. obrigada! Pensa, antes de mais nada, antes de você se apresentar, para os que já estão aqui e para você também, pensa numa tia orgulhosa. Ah, eu imagino. Eu Sou eu, sou eu, não estou me cabendo em mim, entendeu? De imagino. tanto orgulho. Quando que eu imaginei, há 21 anos atrás, que você era um bebezico, que um dia estaríamos numa live em rede social discutindo sobre algo tão extremamente importante. Importante, né? Nossa, nem me fale. Eu também nem imaginava, né? Nem quando eu comecei a fazer a faculdade, né? Nunca imaginei, assim, participar de uma live, né? Poder compartilhar, assim, os conhecimentos, né? Poder ajudar o pessoal. É uma honra para mim ter sido convidada para participar, e principalmente de um assunto tão importante, né? Que é sobre o uso de medicamento. Então, é uma Não, honra. não, o uso não. Me permita uma correção. O abuso. Porque o Algo, uso é uma coisa. Você, como farmacêutica, pode dizer isso melhor do que eu, né? Os remédios foram desenvolvidos para isso. claro. Estão aí para isso. Mas realmente, assim, as coisas que eu tenho visto hoje em dia chegam a ser surreais. E nós vamos, daqui a pouco, conversar sobre esses abusos, né? Porque uma coisa é a gente misturar café e leite, né? Sei lá, eu não tomo leite, mas o café e chocolate, gostosinho. Leite e chocolate, né? Sim. Uma coisa gostosinha. Agora, você misturar anticonvulsivo, anti-inflamatório, ansiolítico, calmante, e daí para frente fazer um coquetel molotov e opa, vamos tomar, é Não, doideira, né? não tem como. É É, doideira. é bem perigoso. Eles têm riscos que, assim, são bem grandes e nós vamos até conversar um pouquinho hoje, né? Até deixei anotado algumas coisas porque é muita informação, é muita Hum. coisa. Então, até para nós que estamos na área, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque, assim, é, cada hora uma novidade, cada hora tem um evento adverso novo no mercado, então a gente precisa ter tudo documentado. Tem bastante assunto hoje, hein? Ah, tem, com certeza. Aqui, a Roberta deixou aqui, ó. Tomo 10 carbas, 6 pregabalina, 4 baclofeno, 3 fenitoína e 1 rivotril. Senhor Jesus, tenha Meu, misericórdia. como que é o nome da pessoa? Roberta. Roberta, Roberta, você ainda tem fígado, estômago, rins. rins? Você ainda tem esses órgãos? Mas você sabe que uma ocasião, há 6 anos atrás, eu fui que foi quando. 6 anos e meio, né? Que foi quando eu decidi que eu não ia mais tomar remédio, porque eu não tinha resposta mesmo, né? Então não foi assim, uma insanidade. Ficou louca, vamos parar e tá tudo certo. Não. Como eu nunca tive resposta, eu fui a um médico nos Estados Unidos e o Dr. Freeman, é o nome dele, o Dr. Freeman tinha lá, porque o americano tem um outro esquema de atender, né? Então você tem que preencher praticamente a tua vida, tudo. Então, quando você chega no médico, ele já tem tudo. Aí uma das coisas que primeiro chamou a atenção dele, que eu achei bem interessante, estava eu com uns amigos americanos, e idade para ser meus avós, nem meus pais, né? E ele olhou para o Jim e ele falou assim: Mas espera, ela toma tudo isso de remédio? Aí o Jim olhou pra cara dele, olhou pra minha cara e ele falou: Olha, eu não sei o que tá escrito aí, mas é remédio pra caramba. Entendeu? Que na época eu tinha 18 anticonvulsivos por dia. Não, é muita coisa. É muita É, coisa. Não é é brincadeira. muita coisa, Não, muita coisa. não é brincadeira. Então, antes da gente começar, olha o Pai Coruja, quero ouvir a farmacêutica. Ah, ponto, meu Jesus Cristo. Imagina, né? Então, antes da gente começar, porque como você falou, assunto não falta, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu, literalmente, sou mais conhecida como Bico de Vedete aqui, né?
mas eu gostaria que você se apresentasse. Porque até então todos só sabem que a farmacêutica em questão é minha sobrinha. Claro, com o maior prazer vai fazer mesmo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Thaisa, sou farmacêutica. Estou vendo aqui o pessoal entrando. Deixo aqui meu boa noite para todos. Estou vendo que tem pessoal do meu trabalho. Já deixo aqui meu coração para vocês que estão me acompanhando aí da farmácia, né? Muito obrigada por estar na live. Bom, meu nome é Thaisa, sou farmacêutica, me formei no final do ano, ou seja, sou um bebezinho ainda na profissão. Comecei recentemente, né? A trabalhar em farmácia, recentemente, assim, né? Desde o final do ano para cá, como farmacêutica, trabalho em drogaria, que é a minha paixão, cuidar de pessoas, atender pessoas e auxiliar, que é o que eu vou fazer vocês hoje, sobre o uso racional de medicamentos, né? Prestar uma atenção ali farmacêutica. E recentemente comecei a minha pós-graduação em neurociência, né? Que é uma área que eu gosto muito, parte de ali não só comportamento, mas também emoções, né? Muito, muito importante nos dias de hoje, né? Aquela coisa, a mente não fala, o corpo fala, né? Então hoje Grita. grita, exatamente. Então hoje eu faço pós-graduação em neurociências e tô aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês sobre medicamentos. Desde sempre fui uma apaixonada por farmácia, tá aí minha tia que não deixa mentir. Eu adorava brincar com borra de café na pia. Nossa, você lembrou disso? Jesus! Eu adorava fazer misturinha com a borra de café, então não é de hoje que a química, né, me acompanha, né? E então, e desde os 14 anos que eu descobri que eu queria fazer farmácia, então eu realmente sou uma apaixonada pela minha área. E então vou ajudar aqui vocês com tudo que vocês tiverem de dúvida, pode mandar aqui, a gente vai respondendo. Se passar, oi, Bruna, tudo bem? Se passar, eu tô vendo que estão mandando Thay aí, eu vou se passar alguma pergunta, depois vocês me perguntam, não tem problema, a gente vai lendo aí conforme dá, tá bom? E também depois a live também vai ficar salva, né? Porque Isso. a gente acaba não tendo um tempo suficiente para tudo que tem que ser falado, né? Então Sim. a gente tenta, mas enfim, a gente quer falar. Ó, a Roberta escreveu: eu, eu já sei que não tenho fígado. Bom, ainda tá respirando, né, o Roberto? Ah, então tá de bom tamanho, né? Ainda tem salvação, né? E Vamos porque direitinho. exatamente. Você sabe que foi quando eu tava falando desse médico, a primeira coisa que ele falou assim para mim foi um alerta. Porque até então eu vinha naquela toada, né, de Aí ele falou para mim assim, eu tinha acabado de fazer 45 anos na época. Ele falou: "Você acabou de fazer 45 anos. Antes dos 50, você não vai ter nem rim, nem fígado." Ele falou: "Quanto por cento te melhora tudo isso?" Eu falei para ele: "Nem meio." Aí ele falou: "E por que você está tomando?" Aquilo para mim foi um chacoalhão que eu nunca tinha tido. Eu falei: "Não, realmente tem razão." E, cara, se não resolve, para que tomar? E eu tirei. Fique bem claro aqui. Não é exemplo para ninguém. Eu estou contando a minha história. Eu tirei. E interessante. Qual foi a dor que eu senti ao tirar tudo? Exatamente a mesma. Ou seja, eu estava acabando comigo de bobeira, não estava resolvendo, né? Então, mas assim, o que hoje me preocupa é que você sabe que eu tenho um grupo de apoio grande, né? E eu vejo assim que as pessoas, porque no caso da neuralgia trigêmeo, existem problemas no nervo, né? Óbvio, até aí beleza. Só que mexe com o emocional, não é brincadeira, entendeu? E as pessoas acabam perdendo a linha nessa questão dos manejos de dor. Então, o que acontece? As pessoas estão indo de assim outro também, num pronto-socorro, numa UPA, naquilo que for, entendeu? Você sabe, como profissional, que chega lá, a maioria não conhece, né? Então, alguns têm o manejo de dor feito pelo médico. Beleza, até aí. Só que esses manejos de dor não são para ser feito uso contínuo. Por quê? É tipo 5, 6 ampolas de fenitoína, que você sabe que não é de pirona, né? É pesado, que é feito inclusive em bomba de infusão. E as pessoas estão aplicando além dessa quantidade, tipo 8, 9 ampolas,
semanalmente. E aí? É muita coisa a se considerar. A primeira coisa a se pensar de que endovenoso a gente tem uma absorção praticamente 100% do medicamento, né? Ainda quando a gente toma via oral, a gente sabe que a gente tem uma perda ali considerável, né, de princípio ativo, né, que passa pelo nosso trato gastrointestinal, metabolização. Então, quando a gente tem uma administração via endovenosa, a gente já sabe que a gente está absorvendo 100% do fármaco, né? Literalmente. Então, a gente sabe que, além de absorver 100% do fármaco, beleza, a gente vai ter lá os efeitos, a gente espera ter os efeitos esperados, mas a gente também vai ter os efeitos adversos, possivelmente, né? A menos que a pessoa seja, assim, um bem-aventurado na Terra, que não tenha um efeito adverso. Olha, de boa. Eu acho que não existe, hein? Olha, difícil, viu? Tem que ser muito bem-aventurado mesmo para não ter nenhum efeito adverso. Pois é, e aí você calcula uma paulada dessa semanal. É muita coisa. Semanal, né? Pensar que a gente tem aí 4 semanas no mês, né? Como que a pessoa chega, como que o organismo da pessoa chega no final. Calcula. 6, 8 ampolas de fenitoína, mas 6 vezes 4, 24 ampolas. Vamos contar 6, tá? Que eu não tô nem contando 8, que é o que tá acontecendo. Vamos contar 6, tá? É muita coisa. É muita coisa, porque derruba, acaba com a pessoa. Sim, com Entendeu? certeza. É um negócio que eu vejo uma coisa assim, o que está acontecendo hoje não há objetivo, não tem critério. Ah, vamos fazer. Porque que acontece? O próprio fato das pessoas irem hoje. Meu médico outro dia pôs um vídeo, tá? Eu não sei se foi essa semana, acho que foi segunda-feira, o fim de semana. Uma pessoa escreveu lá assim: eu faz mais de um ano que eu vou todo santo dia na UPA. Haja na veia? Você pode dizer isso melhor do que eu. Todo dia. Tudo bem, pode não ser fenitoína. Mas vamos combinar, não vai ser, sei lá, melhorar o infantil. Até porque a gente tem a questão também física, né? De tanto tomar medicamento, né? Medicação na veia, a veia vai estourando, né? Porque uma hora ela não aguenta mais, o Não calibre aguenta. tem um limiar, né? Um limite. Então, uma hora a gente estoura ele, de tanto que a gente fura, de tanto que a gente coloca, e até o próprio medicamento, como ele é uma substância, principalmente esses mais fortes como fenitoína, química bem forte, né? A gente queima também o vasinho, a gente pode ver que muitas vezes a pessoa sente queimação na aplicação da fenitoína, né? Então, vai muito do fármaco e também, assim, é perigoso até mesmo para estourar veinhas do próprio braço. É que a Roberta está dizendo que ela toma fenitoína 300 miligramas por dia e quando tem crise eu vou para o PS tomar fenitoína na veia. Então, que na verdade, o manejo mesmo da crise, que, ou seja, não vai tirar a tua dor, mas vai devolver. Nós estamos falando de neuralgia do trigêmeo, tá, gente? Não vai tirar, olha, não vou sair do PS alegre, saltitante. Mas não, vai cortar. É para cortar mesmo a crise, né? Então, calcula. A Roberta já toma fenitoína Via em oral. casa, que é a cápsulazinha lá. Eu nem lembro se é cápsula ou se é comprimido, eu já nem lembro mais. E aí, quando precisa, ainda vai pro pronto-socorro, UPA, aquilo que seja. Quer dizer, além da carga pesada que você já tem em casa, porque não se restringe, nem se resume a um só, né? Ainda tem o PS. Sim, sim. É muita carga. É até por isso que eu trouxe aqui algumas, principalmente, isso que a gente está falando somente de uma classe, que é o anticonvulsivante, que é a fenitoína. Isso quando a gente tem a mistura das classes, né? Aí que também mora o perigo. Aí é perigoso também. Além dessas, a mistura de classes, que a gente É também. por isso que você pode olhar, tá até o nome aí em cima na live. Os perigos das pirotecnias medicamentosas, porque é uma verdadeira pirotecnia. Entende? Sabe quando você vai na Disney, você vê os fogos? Aquele monte de cor, aquele monte de coisa. É o que eu falo. É o nome que eu dei. Pirotecnia medicamentosa. Tem uma pergunta aqui interessante, é da Gi, que trabalha comigo. Eu vou responder essa Por pergunta favor. e ajudar também. Porque é considerada uma das dores mais intensas que existem. Então, a neuralgia do trigêmeo, ela na realidade, o que que ela é, né? Vou explicar aqui para vocês brevemente, só um escopo. Ela tem 4 causas. Ou idiopática, que é aquela que não se tem causa, não se acha causa. Ou é um nervo que é comprimido por um vaso sanguíneo. Então, você pensa um nervo seu sendo comprimido lá por um vaso sanguíneo, né? Então, Apertado. pensa só a dor que não causa. E geralmente é um fio desencapado, né? Sem a bainha de mielina.
que é o isolante, que a gente chama de isolante, né? Então, o paciente vai sentir choque e dor com mais intensidade, né? Porque ele não tem essa barreira protetora que é a bainha de mielina, né? Tem outras doenças que causam também a neuralgia do trigêmeo, né? Principalmente as doenças que têm a desmielinização da bainha de mielina, né? E tumor também causa isso, né? Então, imagina só. É como se fosse prensar, tipo, prensado, um nervo prensado ali por um vaso, né? Então, pensa só, às vezes você não põe a mão aqui no seu pescoço e sente batendo o seu coração. Então, imagina sentir batendo o seu coração em cima do nervo. É uma É dor osso. horrível, né? Então, por isso que dói muito. E além de tudo, para piorar, não tem a bainha de mielina, que é o que seria o que ajuda a conter essa dor. Exatamente. Mas você também pode complementar, porque você passou, né? Sabe informar melhor também como. Na verdade, é aquilo. Você elucidou a coisa brilhantemente, né? Mas, na verdade, é aquilo. Só uma coisa para essa colega sua aí de trabalho. O trigêmeo, ele é o quinto par dos nervos cranianos. Nós temos 12 de cada lado. O trigêmeo, ele é o quinto dos nervos cranianos. E ele é o maior nervo da cabeça. Além de tudo, o bonito é o maior, né? Então, trigêmeo, porque ele se divide em três. Ele é responsável por toda a parte motora e sensorial do rosto, né? E quando ele adoece, vamos dizer assim, quando o nervo adoece, ele passa a mandar choques elétricos pro rosto. É como meter a mão numa tomada mesmo. Você molha a tua mão, bota lá numa tomada, você leva um trancão na mão, só que você leva no rosto. E em um, dois ou nos três ramos do nervo, né? Então, realmente, é uma dor. Eu tenho uma certa ressalva em dizer o que virou moda, infelizmente, a pior dor do mundo. Porque eu costumo dizer que a pior dor do mundo é a que você está sentindo. Porque se a tua unha lá do dedão, do pé, infeccionar e ficar cheia de pus, tenta botar um sapatinho ou um tênis, para ver a dor que não vai ser. Vai Não doer para burro, né? vai Então eu mesmo. tenho uma certa reticência, eu sou um pouco reticente a dizer a pior dor do mundo. Porém, vamos dizer assim, ela é uma das piores dores que o corpo humano é capaz de suportar. Ela consegue ser mais intensa que o ápice de uma cólica renal, mais intensa que um parto natural sem anestesia, né? E a sensação que tem numa crise, só para deixar assim bem a grosso modo, para todo mundo entender, numa crise do trigêmeo, a sensação é de 20, 30 ossos quebrando ao mesmo tempo, sendo esmagados ao mesmo tempo. Deus me livre. Então é bem complicado. E assim, é uma doença difícil de tratar. Nem todo mundo responde à medicação. Eu sou um exemplo desse que não. E nem todo mundo sabe tratar. Isso também é uma real. Mas, enfim, o que eu gostaria, a primeira coisa assim que eu gostaria que você falasse, Thaisa, é essas associações, essa mistura. Vamos falar porque tá na moda hoje, infelizmente, tá na moda. Anticonvulsivo, anti-inflamatório, antidepressivo, calmante e ansiolítico. Ó, dá para encher uma mão. Em doses cavalares. Cavalares, entendeu? Como é que o organismo que se sujeita a tanto vai reagir? Então, a gente tem aí, são 4 classes diferentes, né? Que foi comentado. Então, isso do que a gente sabe, né? Sem outras classes que a gente não sabe que o pessoal mistura, né? Exato. Mas vamos começar pelo principal. Ah, por que eu estou tomando um anti-inflamatório se a neuralgia do trigêmeo e qualquer outra neuralgia não é uma inflamação? Certamente a pessoa toma para aliviar a dor, né? Porque o medicamento, bem ou mal, ele vai agir ali no caminho, né? Vamos dizer assim, da dor, né? Mas o que isso pode me causar a longo prazo? Vamos supor, se eu misturo um antidepressivo com um anti-inflamatório, eu tenho risco de sangramento. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele trabalha nessas vias, né, de cascata de coagulação, mas aí é uma coisa muito mais técnica, não vou trazer Técnica. tanto. Mas, se eu misturo um antidepressivo com um anti-inflamatório, eu posso ter o risco de sangramento. Aí, se eu tenho um sangramento interno, eu já parto para um outro problema, que é a anemia. Porque se eu estou sangrando internamente, como que eu sei que eu estou sangrando? Eu não sei, né? Então, o paciente começa já a apresentar um quadro anêmico, né? A gente vê lá
quadro nos exames de sangue, uma leucopenia, né? Uma anemia ali. Ué, anemia? Não tenho. Então, porque às vezes essa combinação já tá te causando isso, né? Outra coisa que não faz sentido a nível de dor. Eu sei que faz sentido a nível do paciente que tá sentindo uma dor, ele fica nervoso, porque eu nunca vi ninguém com dor que não fica nervoso, Feliz. né? Se essa pessoa existe, ela foi meditar lá no Monte Tibete, porque realmente Com certeza. a pessoa que tem dor, certamente ela tá nervosa, tá? E Sem aí dúvida. ela vai ter mais dor, né? Então aí a pessoa vai lá e toma um benzodiazepínico, que eu estou falando de quem? Alprazolam, diazepam, Clomazepam. clonazepam e essa família toda. Aí se eu tenho ele numa mistura já com antidepressivo e com anti-inflamatório que eu já tô tomando, aí o que que acontece? Eu Vai virar aumento uma bomba atômica. também. Não, explodo, né? Explodo. Eu aumento o risco. Então, além de eu ter as chances de sangramento, né, em junção do anti-inflamatório com o antidepressivo, eu ainda tenho o quê? Aumento da depressão respiratória, por conta do benzodiazepínico. Nossa, o que é uma depressão respiratória? Simplesmente, você vai ter um relaxamento tal que até o seu sistema respiratório vai relaxar tanto que você vai ter um, um piripaque, vamos dizer. Aí, como que eu reverto um piripaque causado por um benzodiazepínico? Somente medicamento de hospital, né? Somente através do agonista do sistema. Mas assim, como que eu evito tudo isso? Evitando a automedicação, galera. É importante Principalmente. sempre passar pelo médico, ver a real necessidade de você fazer uso de tal medicamento. Eu sei que no momento de dor você quer pegar tudo que você vê pela frente, você quer pegar até mesmo um simeticona que não tem nada a ver com isso para você. Exatamente. Mas assim, não são todas as classes de medicamento que se combinam entre si, né? A depressão respiratória é uma das causas de morte maior que a gente tem por benzodiazepínico, né? Então, é complicado, é bem complicado, além de outras coisas, né? Sério, gravíssimo isso, né? Gravíssima, gravíssima. Outras complicações. Então, vamos falar a nível cardiovascular, vamos falar da saúde do coração, das veias. A gente pode ter uma alteração ali no nível cardíaco, né? Então, a gente pode ter uma arritmia, né? O coração descompensa. E a gente tem uma alteração do que a gente chama de intervalo QT. Que é, pelo amor de Deus, o que é intervalo QT? Intervalo QT, acho que a maioria das pessoas já fizeram ou conhece alguém que fez um eletrocardiograma, certo? Então, o intervalo QT é aquela... É o sobe e desce, o assim, risquinho. ele tá ali naquele meio. Então, a gente tem uma alteração já nesse intervalo QT, que aí já vai dar as palpitações, a arritmia, né? Então, tomar cuidado. E uma coisa muito comum que acontece... E a arritmia, só para deixar bem claro, para se ainda houver dúvida, é aquela aceleração do coração, é isso? Isso mesmo. É o coração parecendo que vai sair pela boca. Meu Deus, tá acontecendo, sabe? Uma escola de samba dentro de mim. Não é. Literalmente. Não é. São as combinações de medicamento aí que não estão muito certinhas, que a gente precisa ajustar, né? Então, a gente tem esse problema. E, falando a questão de vasos, a gente tem a parte de hipotensão ortostática. Eu já explico já num exemplo muito fácil para vocês. Fui baixar para pegar alguma coisa que caiu, levantei do nada. Sabe quando a vida fica preta, assim? Do nada? Escurece tudo. Coisa escurece? Então, isso é hipotensão ortostática, né? A gente chama. Então, o paciente que faz essa doideira de medicamento, ele vai ter isso. E às vezes, se a combinação for muito forte, ele fica no chão. Porque ele não tem nem força para levantar, né? Então, tomar muito cuidado com isso, parte cardiovascular. Parte, assim, de digestão e metabolismo. Nosso coitadinho do estômago, né? Grita, né? Grita. Eu falei da questão da lesão gástrica, né? Causada pela junção dos anti-inflamatórios com os antidepressivos. A gente também tem o quê? O nosso fígado, né, galera? Nosso fígado, ele é extremamente vital. Né? É ali que acontecem todas as metabolizações de medicamentos, de alimentos, de bebida que a gente toma, né? Então, a gente tem que cuidar bem do nosso fígado, para que ele trabalhe bem por nós, né? Então, tomar cuidado com a intoxicação do fígado, né? E na parte de metabolismo, né? A gente tem os rins. Aqui eu trago a parte de hiponatremia. Hiponatremia é a baixa quantidade de sódio no sangue, né? Se a gente tem uma baixa, né, desse sódio, a gente começa a ter complicações já cardíacas de novo, então eu já volto lá para o coração de novo, né? E por que eu tenho uma baixa no sódio? Justamente por conta dessa questão desse acúmulo, também nos rins, né? Esse acúmulo, esse trabalho, esse acúmulo de função no coitadinho do rim. Olha quanto medicamento ele também tem que eliminar, né? Então, a gente tem essa questão de hiponatremia também.
A gente tem uma questão que acontece muito, até a Tami, uma amiga muito querida, a Tami tem neuralgia do trigêmeo, para você ter uma ideia, porque ela teve 2 aneurismas e o aneurisma esmagou o trigêmeo dela. Oh, meu Então, Deus. ela tem o controle do aneurisma, ela não pode fazer a cirurgia que eu fiz, né? Mas ela tá muito bem assistida por um médico dela aqui. E ela falou uma coisa que é muito verdade. Você trabalha numa rede, né? Numa rede de drogarias. Só que as farmácias de bairro, aquelas antigas, aquelas farmacinhas pequenininhas que não Sim, são as redes, tem sempre aquele bem bolado do que o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Então tem sim. aquele bem bolado que vai vendendo remédio sem a necessidade da prescrição, né? E tem um outro problema que eu acho muito grave. Neuralgia do. Nós estamos falando do trigêmeo, né? Então, Sim. neuralgia do trigêmeo, você sabe. Aliás, você acompanha da área VIP, né? Faz anos. É, Oh, e que como? ela é, não é? Que ela é totalmente individual. O que eu tenho é diferente aqui da Amanda, que é diferente da Tami, que é diferente da Dai, do Manin, da Selma, da Ana e assim por diante. A doença é a mesma, mas cada um de nós tem uma resposta à doença, aos medicamentos, ao tratamento, à cirurgia, enfim. Só que aí o que acontece? Que isso é outro problema que está virou assim uma constante, infelizmente, ultimamente. Eu estou tomando Tegretol CR, um exemplo. Então eu tomo Tegretol CR de manhã 3 vezes por dia, vai. 3 vezes por dia. Aí, o meu médico, o seu médico não te deu, não te prescreveu Tegretol CR. O teu médico prescreveu amitriptilina, gabapentina, Rivotril, enfim. Aí você fala assim, eu queria experimentar o seu Tegretol CR. Uh, Porque oh, para você tá praticamente. dando, para você tá sendo bom, para mim vai ser também. Aí eu pego, muito boazinha, e falo para você, ó, toma cartela. Aí você pega, junto com todas aquelas belezinhas que você está tomando, você vai incluir aí o Tegretol CR. Essa automedicação que vocês farmacêuticos execram e condenam com razão, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Porque é que nem a Amanda falou, a Tati fala isso no grupo todo dia. Ah, mas eu sou só uma paciente de neurologia trigêmea. Então vamos ouvir a autoridade no assunto. É isso mesmo. A palavra que eu traria aqui, né, para resumir tudo, é individualidade terapêutica, né? Então, por quê? O meu organismo ele é diferente do seu, que é diferente de todo mundo que está assistindo aqui. Então, eu posso ter uma resposta com um fármaco ótima. Para mim funcionou. Não tenho, Beleza? não sinto mais nada. Mas aí eu viro para você e falo, olha, eu tomei esse daqui e fez muito bem. E para você não faz, porque você já tomou e você sabe que não faz. Então não adianta eu chegar pro meu amigo e falar assim, olha, eu sei que você tá com muita dor, mas assim, eu vou oferecer uma carbamazepina para você tomar, porque para mim fez bem. Para você também vai fazer. A gente tem que entender que nós somos seres individuais, né? Nós somos seres com células diferentes, né? Tamanhos diferentes. Então, o que faz bem para mim pode não fazer bem para você. O que Exato. faz bem para, sei lá, para todos que estão nos assistindo, pode não fazer para mim. Então, principalmente no que diz respeito a medicamento controlado, a gente tem que ter muito cuidado, porque as reações adversas são inúmeras, não somente a nível físico, mas a nível psicológico, né? Tem medicamento, não é para assustar, não, mas é porque realmente está nas bulas profissionais e do paciente. Tem medicamento que não só causa dependência, mas como ele também causa a vontade do paciente se suicidar, porque mexe Exato. com a química, com a elétrica do cérebro, e isso é um problema grave, né? Então, assim, sobre automedicação, é sempre importante ter um profissional que te acompanhe, né? Principalmente o portador de não só de neurologia do trigêmeo, mas assim, de qualquer neuralgia, de qualquer transtorno psiquiátrico, é bom que tenha um profissional fazendo acompanhamento. Ah, não quero mais tomar, não quero mais tomar remédio. Vou tirar por conta. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque o tirar sem o desmame te causa ali uma abstinência terrível, né? Então, assim, É como a abstinência de um viciado em droga, droga não, ilícita, mas vamos dizer é o assim, mesmo mecanismo, é o mesmo né? mecanismo, né? Então, o paciente pode ter ali vários efeitos não desejados, né? Então, toma muito cuidado. Então, assim,
Não necessariamente o que serve para mim serve para você, né? Por exemplo, um exemplo básico. Eu sou fã de rosa, né? Não preciso nem comentar. Eu sou muito fã de rosa. Você gosta de azul. Exato. Então, assim, E tá tudo bem. dualidades. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você. E é perigoso a gente fazer essas trocas de medicamentos sem orientação médica, ou farmacêutica, ou do profissional da saúde. Exatamente, exatamente. E, na verdade, é aquilo, né? É mais ou menos isso. Aqui a gente tem, que está online aqui, a Amanda. A Amanda tem a neuralgia do trigêmeo, advinda da esclerose múltipla. Então, você imagina, as pessoas estão numa piração, vamos dizer assim, com doença. Você imagina, eu tenho quase 180 pessoas no meu grupo de apoio hoje, tá? Você imagina se agora todo mundo resolver achar que tem esclerose múltipla. Aí vai todo mundo ligar lá para Amanda, entendeu? E vai falar assim: ô Amanda, o que você toma que eu quero tomar também? Aí não basta todas as bombas que você toma já para neuralgia trigêmeo, aí você vai entrar com um imunossupressor, entendeu? Ou alguma coisa assim do gênero para esclerose múltipla. Né? Exatamente. Eu também quero estar doente. Que isso é uma coisa que tá, infelizmente, tá, assim, norteando demais a cabeça das pessoas. Sim, Essa necessidade do. Eu tenho que mostrar que eu tô doente. Você tá vendo? Como não aparece, né? Porque aqui é invisível, né? E aí, ó, que bonitinho. Cresce até o cabelo. Ó. O meu já tá dando até pra fazer uma chiquinha, ó. Né? Então, não aparece. Não aparece. Mas eu falo assim, bom, agora eu quero continuar brincando. Eu quero esclerose múltipla. mas eu acho, Tati, que muitas vezes a pessoa ela não faz nem por mal, ela não tem acesso à informação. Né? Então ela não sabe que, eu vou tomar aqui, por exemplo, o fármaco mais tranquilo que a gente tem psicotrópico hoje é a sertralina, né? Então a pessoa não sabe que, a sertralina é tranquila, eu vou tomar aqui porque eu vi meu amigo tomando. Ela não sabe o que pode causar. Ela não sabe que ela pode ter ali durante 3 semanas um, um aumento dos sintomas, né? Então ela não sabe, ela não tem esse acesso à informação. Então, por isso que nós, profissionais da saúde, a gente tem que estar, assim, atento, né, a Com tudo 10 olhos, né? e com 10 olhos e orientar, porque às vezes a pessoa realmente não sabe. Porque se eu tomar aqui uma oxcarbamazepina, se eu tomar aqui sei lá, se eu tomar aqui uma amitriptilina, uma pregabalina, tá tudo bem eu tomar os 3, porque pelo menos eu vou ficar livre da dor. Até vai. Pior, Mas e os nem efeitos? sempre. Às vezes nem sempre. Se for muito intenso, nem sempre, né? Então, é muito importante e às vezes é a falta de acesso à informação. Por isso que nós estamos aqui com o maior prazer para ouvir Pra todos, falar. ajustar isso, né? Exato, ó, que nem a Tami descreveu aqui, ó. Uma vez eu tirei o Velija de uma vez, tive uma recaída da depressão violenta. A Tami Misericórdia. é a amiga que eu falei, que é administradora Não, do grupo também comigo, que tem o aneurisma que prensou, esmagou o trigêmeo, não, né? misericórdia, não faça Não isso. dá pra você pegar, ainda mais o Velija, na minha opinião, ele é assim, o papa da duloxetina, né? Na minha opinião, é o melhor, né? Sim, nossa. Mas aí o que acontece? Você pega e vou tirar de uma vez. Pronto. O organismo vai cair naquela da abstinência que você. Que nós vamos falar já já. Mas antes eu até queria responder. Eu tô vendo que tem várias perguntas, mas tem uma aqui que me chamou a atenção, que é da Gi. Ela perguntou, essa até você consegue falar melhor do que eu. Ah, Como diferenciar a neuralgia do gêmeo da enxaqueca, sinusite ou dor de dente? é o seguinte, vamos lá. A neuralgia do trigêmeo, a enxaqueca, embora seja bem uma coisa bem incômoda, pesada, mas é um tipo de dor diferente. A neuralgia do trigêmeo, a dor de dente, de início, a neuralgia do trigêmeo ela é confundida com dor de dente, com enxaqueca em salvas, enfim, tá? Mas a dor da neuralgia do trigêmeo, ela é bem marcante, tá? Porque ela vai pegar. Ela nunca começa nos 3 ramos do nervo. Isso é um fato. A minha começou aqui, ó, em V2, tá? A minha começou aqui. Só que a primeira coisa que eu senti não foi essa dor dilacerante. Eu senti um choque aqui, ó, numa quarta-feira à tarde, aqui. Deu choque. Depois deu de novo. Olha, dente. Aqui ainda. Falei, dente. Peguei e fui no dentista. E não era. Como eu sempre morri de medo de dentista, não tenho vergonha de dizer, né? Eu sempre cuidei muito dos meus dentes. Tanto que eu tenho 51 anos e meio e eu fiz um canal na minha vida.
entendeu? Mas a dor, ela é rápida e muito intensa, e em forma de choque, geralmente seguida de uma dor, em seguida lancinante, entendeu? A dor da enxaqueca, ela geralmente ela fica, entendeu? Ela fica. O trigêmeo, a neuralgia do trigêmeo, ela é rápida. 2, 3 minutos, entendeu? Com repetição ao longo do dia, inúmeras vezes. Então, o grosso mesmo é esse choque com essa dor rápida, com repetição inúmeras vezes por dia. Tá? E geralmente as pessoas vão começar, porque você não vai sentir uma coisa que é assim, e você vai a um neurocirurgião. Exatamente. Não vai, a gente vai achar que é dente. Então, geralmente você vai começar por um dentista. É aí que você tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque se o cara também não conhecer, ele começa a mexer, abre aqui, abre lá, extrai dente e a dor continua. Entendeu? Então é muito importante você, antes de começar a aventura no dentista, é você parar e avaliar qual é a tua dor, como ela é. Entendeu? Porque Sim. quando eu comecei lá atrás, porque eu tenho quase 21 anos de diagnóstico e foram mais 18 meses sem. Então, não se tinha tanta informação. Eu busquei muita informação fora do país, inclusive, porque não tinha. Entendeu? Só que hoje dá para você saber faz uma avaliação da tua dor, como é essa dor. Porque se ela for rápida, com indícios de repetição, você pode ter certeza que não é teu dente. Porque o dente, ele vai ficar doendo até você abrir e tirar a infecção, vamos dizer assim. A neurologia antigênica vai dá, para, entendeu? É de segundos a uns 3 minutos. Pode ter 150 vezes por dia. Tem São essa crises repetição. mesmo, né? Oi? São crises mesmo. Exato, são crises. São Sim. crises. E quando que a doença é progressiva, né? Então, ela não, do jeito que ela começa light, ela não vai ficar light. Ela vai ficar bem animal, né? Claro, Um animal bem bravo, por sinal, claro. né? Até você ter uns 3 ramos sem. Comprometidos. Exato. Eu cheguei a contar 178 crises num dia só. Deus me livre. Entendeu? Quando eu já estava com os 3 ramos comprometidos. Eu tive a pachorra de marcar, que nem presidiário que vai marcando os palitinhos na parede. Eu tive a pachorra de marcar para poder mostrar para o médico. Foram 178. Nossa, Deus que me livre. Como que Entendeu? vive, né? Não vive. Até Não, não vive, não vive, não vive. E aí o que acontece? Aí cai naquela doideira que você bem conhece, que se você começa a fazer procedimentos errados, o que já é ruim vai ficando pior. exatamente. Você vai Né? mexendo. É aquela coisa, quanto mais mexe, mais fede, né? Mais fede. Então, Exatamente, exatamente. Mas o que eu realmente, assim, eu falo que eu quero pegar muito é a questão dos medicamentos, que as pessoas estão muito fora da curva, entendeu? Porque é aquilo, quantas vezes eu falo no meu grupo, aqui tem vários no meu grupo de apoio, que podem, inclusive, né? Quantas vezes eu falo, você vai lá, você tomou 8 ampolas de Dantal, mas tudo que você toma em casa, mas não sei o quê. Quanto você melhorou? Nem meio por cento. é. Então, Nem... Então, como se explica isso? Porque assim, né, é o desespero. Eu sei, eu mais que ninguém sei, é desesperador. Entendeu? Por isso que eu falo sempre, temos que ter, nós ficamos fora da curva. Só que nós temos que ter pessoas ao nosso lado centradas. Porque se você ficar fora da curva e os que estão do seu lado embarcarem nessa, aí não resolve. sim, sim. E é isso que eu tenho visto. A pessoa fora da curva e familiares ali, vamos apoiar a coisa. Entendeu? E não tem cabimento isso, né? Com certeza. Não tem cabimento. Tem uma pergunta aqui que é de medicamento. Eu vou pedir licença para responder. Fique à vontade, que aí a praia é sua. Quem perguntou foi a Virgínia. A razapina possui um antistamínico que me dá um sono muito bom. Pergunto aos médicos e eles me dizem que esse Que é o efeito, acho que é isso que ela quis dizer. Então, antihistamínicos, né? Geralmente
o que acontece? O antistamínico, ele atua numa via que ele dá um pouquinho de sonolência mesmo. Alguns não dão, né? Alguns não dão, como hoje no mercado, a gente tem uma molécula nova, que é o bilastina, né? Também conhecido como Alectus, aí, né? No mercado. Ele não dá sono, porque ele é uma molécula mais atual. Então, E é bom, hein? Quanto mais atual, menos efeito Menos efeito. vai ter, né? Então, ele não causa sonolência. Mas voltando ao caso dos que causam, os antistamínicos, eles atuam numa via que mexe realmente com o sono, né? Ali no sistema, não digo assim, nossa, penetra no sistema nervoso central, mas ele através que a gente chama de barreira hematoencefálica, né? E aí causa a sonolência, né? Muitos antistamínicos causam esse efeito de sono. Alguém perguntou aqui, ó, um neurologista consegue identificar com facilidade? Infelizmente, não. Não. Tá? Infelizmente, tem muito. Eu costumo dizer, eu deixei até um vídeo aqui, porque esse sábado fez 1 ano que eu fui operada de novo, e 1 ano sem dor. Né? Então, eu deixei um vídeo onde eu falo alto e bom som. Infelizmente, é uma grande verdade. Não basta ser neurocirurgião. Tem que conhecer nervos cranianos. Senão, ele vai entrar nessa onda dessa pirotecnia maluca, entendeu? De medicação e de procedimentos não invasivos, procedimentos minimamente invasivos, as chamadas risotomias temidas, realmente é pedido por quem não sabe tratar. Então, infelizmente, não. Se ele não conhecer nervos cranianos, ele não vai saber te identificar certo. Ela perguntou se o Razapina vicia. Não, o Razapina, ele não tem o potencial de viciar, né? Se tornar dependente, né? Ele não tem aquela faixinha preta, né? Risco de dependência. Salvo erro, posso estar enganada, mas o Razapina é o mirtazapina. Posso estar enganada, mas depois alguém me dá uma luz aí, porque é muito medicamento na minha cabeça. Mas ele não causa dependência, mas é aquela coisa. Se tomado certinho, sem fazer desmame, assim, não quero mais, amanhã não tomo mais. Não, não, não. Então, assim, se tomado certinho, ele não causa, mesmo causando essa sonolência, né, ele não causa, ele não é dependência. Não causa dependência. E uma coisa assim, que assim, você pode dizer isso da área VIP, se tornou muito comum hoje, infelizmente. Fenitoína, idantal, fenitoína, morfina e frontal. Tudo junto e misturado na mesma... Mistura de classes, que é o que a gente comentou, né? Então, além dos efeitos físicos, nós temos os efeitos psicológicos, né? Então, a pessoa pode até entrar num quadro depressivo com mistura de medicamento. Porque o alprazolam é fogo, hein? Nossa, totalmente. Além de ter essas misturas que mexem ali, tem um efeito que a gente vai comentar já. Eu ia comentar depois, mas vou comentar já. Ele chama... como que é o nome? É um efeito que dá de síndrome serotoninérgica, que é a junção de, por exemplo, 2 classes de antidepressivo, né? A gente sabe que, assim, na parte mais técnica, o antidepressivo ele atua na recaptação da serotonina, né? Que é o que faz a gente se sentir bem, sentir menos dor, o paciente que está em depressão sentir menos desânimo, né? Na depressão maior, principalmente. Mas quando eu tenho uma junção de 2 classes não, né? 2 medicamentos antidepressivos, eu tenho o que é a síndrome serotoninérgica. Que aí eu tenho tremedeira, palpitação, parece que eu estou morrendo, aperto no peito, parece até uma crise de ansiedade. A gente chama isso de síndrome, né? Ou crise serotoninérgica. Então é muito perigoso também, causa efeitos ruins a longo prazo. Tem uma pergunta aqui que eu tinha visto. Não é nenhuma pergunta, é um comentário que eu achei legal. A Tami comentou que ela toma 2 tipos de anticonvulsivos e um antidepressivo para NT. Aí uma farmacêutica me orientou a tomar os anticonvulsivos separados para melhor absorção deles e faz muita diferença no tratamento. Então, até aconteceu recentemente de eu receber lá na farmácia, não era para neuralgia do trigêmeo, era para um outro caso. A gente tem medicamentos que são assim, por exemplo, Tegretol CR, bupropiona, XL, com essas letrinhas, né? O que significa essas letrinhas? Que eles têm liberação prolongada. Né? Mas tem medicamentos da mesma classe que não são liberação prolongada ou que você deve tomar ele a cada 12 horas, por exemplo. Tem uns que você toma a cada 24 horas. Então, é importante o médico prescritor do medicamento
se atentar a isso, se ele é um medicamento de uma classe que você precisa tomar ele a cada 12 horas, se você toma ele uma vez por dia, porque faz muita diferença na adesão do tratamento. Então, ficar bem atento a isso, que é o caso que a farmacêutica falou para a Tami, né? Acho que talvez deva ter sido isso e ela sentiu melhora, né? Então, também tomar cuidado com essa questão. E uma coisa que eu acho importante você, como entendida no assunto medicamento, é falar. Qual a importância de se... Vai falar, porque eu, além de tudo, eu nunca tive responsabilidade nesse ponto, né? De seguir os horários corretos. Isso é muito importante. Você sabe que a só tinha um relaxo para isso, né? Isso é muito importante. Vamos pensar numa ampulheta? Todo mundo já viu uma ampulheta, né? Então, a hora que eu viro a ampulheta, que começa a contar o tempo, Aqui. aquele potinho da ampulheta, ele fica caindo, não fica? Ai, que ótimo! Nossa! Então, tá vendo a ampulheta aqui na mão da Tati, né? Vamos pensar que o momento que ela virou a ampulheta foi a hora que eu tomei o medicamento, certo? Vai ter um tempo certinho para esse pó inteiro cair do outro lado. Vocês concordam comigo? Por que é importante eu tomar o medicamento na hora correta? Porque se esse pozinho do lado do outro lado e eu fiquei sem nada aqui, meu corpo vai começar a sentir os sintomas tudo de novo. Aí eu vou falar, não tô tendo adesão ao tratamento. Mas não é que não tá. É que caiu a concentração plasmática do fármaco no seu sangue, né? Então, por isso que é importante tomar sempre no mesmo horário, para não ter essa queda brusca de esse espaço, né? fármaco no seu organismo, né? Então, é só pensar na ampulheta. Não posso deixar que o pozinho da ampulheta termine. Então, eu tenho que tomar a cada 12 horas, então daqui 12 horas eu não posso esquecer de tomar. Porque senão vou ter probleminha no meu tratamento. Eu vou começar a sentir tudo de novo, o que eu sentia antes. Ó, a Amanda perguntou aqui, o Atenta é novo no Brasil. O que você acha dele? A Amanda tem neuralgia do trigêmeo advinda da esclerose múltipla. O Atenta, ele pode ser uma opção. Não acho que seria o primeiro caminho. Não acho que ele seria um caminho assim, o mais indicado agora. Não é o foco. O Atenta ele é mais usado para casos de TDAH, salvo erro. Então, acho que assim, a via que ele vai atuar até pode ajudar. Mas não acho que combinação com ele agora seria o mais indicado. Com o Atenta. Ó, a Selma escreveu aqui, Thaisa, tem uma amiga que está tomando Tegretol com pregabalina. Ela inchou demais e vive grogue. O que você me diz? Ela tá na live, a pessoa. O inchaço pode ser da sobrecarga renal, né? Pelos dois medicamentos, são dois anticonvulsivos. Pode ser uma sobrecarga renal que ela tá tendo, né? O rim não tá... Nutrando ideal. Tá trabalhando dobrado, né? Trabalhando demais, não tá excretando legal, ela tá tendo esse inchaço, né? Aí a gente tá tendo o oposto da hiponatremia. A gente pode estar tendo ali uma retenção de sal, né? Um exemplo. E muito sono pode ser também por conta que são medicamentos que atuam ali, né, na parte, mexem no sono, né? Então pode estar alterando sim a questão do sono dela, tá se sentindo muito sonolenta, muito grogue. Então, qual que seria a minha sugestão? Conversar com o médico, sugerir um ajuste de dosagem, de repente, ou um ajuste de dose para manter os dois, ou de repente manter só um com o aumento dessa dose, então teria que conversar com o médico. O ideal seria o Tegretol, né? Porque o Tegretol, ele é um medicamento, eu falo sempre, ele é um medicamento de referência número 1 no mundo inteiro. Para tratamento de neuralgia do trigêmeo. Então, o que eu tô vendo hoje, que está acontecendo, é assim, ao invés do médico começar pelo Tegretol, que seria o ideal, né? Que é a carbamazepina, né? Que seria o ideal por ser a referência número 1 do mundo, eles dão 200 miligramas de Tegretol, mais 600 de gabapentina, mais 400 de pregabalina, um exemplo. Então, o que acontece? Eu acho que não dá tempo. Eu costumo dizer que um vai tirando a coisa do outro. Muito importante isso que você tocou. A gente também tem os efeitos, assim, a gente tá falando de fígado, né? Fígado, rim. A gente tem metabolização. Né? Na metabolização, se eu junto vários fármacos, eu posso ter, por exemplo, um fármaco que é o efeito do outro. Ou um fármaco que potencializa demais o efeito de outro. Então, por isso, da importância que a gente estava falando até então, de não se automedicar e sempre conversar com o médico, com o farmacêutico, para ver se tal medicamento que eu tô tomando não tá diminuindo o efeito desse, ou se esse aqui não tá potencializando demais o efeito e a ação desse daqui, né? Exatamente. Porque você concorda? Eu não entendo de remédio, mas eu vou falar pela lógica. Se o Tegretol
vamos falar, a carbamazepina, vamos falar o genérico, né? Se a carbamazepina, ele é o número 1 no mundo inteiro, é considerado hoje uma referência para o trigêmeo, você sabe que o nosso próprio ainda está em estudo, isso e aquilo. Por que juntar um monte, ao invés de investir, vamos dizer assim, no Tegretol, em todas as suas possibilidades, dosagens, o tanto que você precisa? Foi até o que eu tinha trazido, né? De comentar, às vezes, eu não preciso ter 2 medicamentos ou 3, eu posso fazer um ajuste de dose de um, que vai Exato. ajudar, e aí eu fico só em um, aí é menos prejudicial, não tô fazendo combinação, né? Então, tudo é realmente conversar com o médico. Olha, doutor, comecei a fazer o uso, não me senti legal, que nem no caso da moça que tá tendo retenção, né? E muita sonolência. Olha, não me senti legal, achei que eu caiu minha produtividade, estou me sentindo muito inchada, não tá legal. Como que a gente pode melhorar essa farmacoterapia? Exato. Como que a gente pode adequar isso para minha rotina? Para eu não me sentir, porque assim, eu não posso ter um efeito colateral maior do que o efeito benéfico. Se eu tenho mais efeito colateral do que efeito positivo no meu tratamento, tá errado. Né? Eu tenho que ter qualidade de vida, para isso que eu estou tomando remédio. Com certeza. Vida, né? Se eu tenho mais efeito colateral do que efeito bom, então não, a terapia não Não tá tá legal. valendo a pena. Exatamente. Agora, a Valquíria comentou um negócio aqui interessante, eu vou dar a minha opinião, mas aí você fala a tua, que quem entende da coisa. Ela escreveu assim: quando o médico prescreve remédio de 4 em 4 horas, caso se necessário, remédio para dor crônica e ansiedade, tomar assim quando necessário. É isso mesmo? Valquíria, no caso da neuralgia do trigêmeo, se você for tomar, por exemplo, carbamazepina, ele é um medicamento para uso contínuo. Ele não é um remédio que você vai tomar numa hora de dor. Ele é um medicamento de uso contínuo. Então, o remédio que foi desenvolvido para uso contínuo, você concorda que qual é a tua opinião? Dá para tomar só no caso de dor? Aí eu tô com dor agora, eu vou tomar. Depois eu não tô, não tomo mais. Aí eu tomo, Exatamente. porque não vai ter resposta. Exato. Exato. Porque a proposta do medicamento não está sendo atingida. E outra coisa que Concorda? também acontece, a pessoa que ela tem o diagnóstico, ela sabe que ela vai ter que fazer uso do medicamento, mas ela fala assim: não vou tomar, eu vou tomar somente em caso, que nem você falou, em caso de necessidade. Mas aí, quando eu tô nesse caso de necessidade, não tem essa concentração de fármaco suficiente para atingir ali o meu potencial efeito. Exato. Então, eu tenho que fazer o tratamento certinho para voltar lá na concentração plasmática que eu estava comentando, para a gente ter um nível legal ali de fármaco, para até evitar a crise, né? Exatamente. A crise. Ó, a Valquíria está dizendo, Valquíria, olha, quem sou eu aqui para condenar a alopatia ou a homeopatia, né? Mas neuralgia do trigêmeo com homeopatia vai ser osso, que ela está falando do calcária carbônico, Tá. né? É um tratamento pesado. A doença, ela é complicada para você. Eu não sou contra, muito pelo contrário, a homeopatia. E não é que eu sou só a favor da alopatia e contra a homeopatia, em hipótese alguma. É que é uma doença que ela precisa de um tratamento agressivo, vamos dizer assim. Né? Eu falo que não dá, eu até brinco sempre, falo, não dá para ir em doses homeopáticas, né? Então, aí é nessa questão aí eu já não, como eu não entendo de homeopatia, eu não vou poder apitar muito, né? Eu posso dar um parecer Por sobre a favor. homeopatia, né? A homeopatia é muito bem-vinda, acompanhada junto com a alopatia, né? Porque a homeopatia, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que seu corpo ache a cura sozinho, vamos dizer assim, né? Vai estimular o seu organismo a ter a cura, vamos dizer assim, melhorar, não ter crise. Então, assim, pode te ajudar a longo prazo, né? Eu gostava muito de estudar homeopatia, era um dos conteúdos que eu gostava muito de estudar na faculdade, porque realmente é incrível. Os resultados com a homeopatia, tem gente que toma, não seria o caso, mas tem gente que não toma medicamento de pressão e toma homeopatia, e se dá muito bem. A pessoa não tem uma arritmia, a pessoa não tem um aumento de pressão, mas aí vai lá, casos e casos, né? Então, Claro. a homeopatia seria muito bem-vinda, eu não acho que ela não faria efeito, mas desde que ela seja utilizada junto com os métodos alopáticos. Né? Então, ajudar o seu corpo a achar a cura pelo semelhante, que é a homeopatia, né? O que a homeopatia faz, mas junto com a alopatia. Acho que pode te ajudar também. E outra coisa que a Roberta perguntou aqui é a respeito do canabidiol da Mantecorp. Na verdade, Roberta, o que acontece? Criou-se toda uma panaceia em torno do canabidiol, como se o canabidiol fosse a tábua de salvação da humanidade.
e não é. Tá? No caso da neuralgia do trigêmeo, em primeiro lugar, o da Mantecorp é vendido em farmácia, tá? Em drogarias, no caso, não pode ter THC. Ele é só CBD, só canabidiol, e numa concentração muito pequena. Para o peso, vamos dizer assim, da dor, da neuralgia do trigêmeo, é necessário associar ao THC. O CBD sozinho não vai fazer nem cócega embaixo da língua. Então, o que acontece? São produtos caros, porque o canabidiol vendido em farmácia ele não é barato, e ele é uma concentração pequena e sem THC. Eu me dei muito bem mas junto com THC. Eu tomei CBD com THC, THC puro, CBG, tá? Então, é assim, ele responde... Eu tive uma excelente resposta. Nesse ponto, eu falo que eu faço parte da minoria esmagadora de neurologia do trigêmeo, que teve boa resposta ao canabidiol, mas associado ao THC. CBD sozinho não vai fazer nem cócega embaixo da língua. Teve alguém que perguntou aqui se o Velija, se ele é antidepressivo. O Velija é antidepressivo, o princípio ativo dele é o duloxetina. Duloxetina. E ele é utilizado para tratamento de neuralgias, né, no geral, porque ele ajuda no alívio da dor, através dessa parte que a gente estava comentando de recaptação de serotonina. Né? A serotonina é um neurotransmissor que ajuda na redução da dor. Então, se eu tenho uma concentração maior desse neurotransmissor no meu cérebro, no meu sistema nervoso, eu consigo modular melhor essa dor. Por isso que muitos médicos prescrevem antidepressivos como o Velija para tratamento de neuralgia do trigêmeo. E eu tomei. E realmente eu acho que é um remédio muito bom. O Velija eu acho incrível. Só que também é bem caro. Não é um remédio, não. É uma coisa assim, eu falo por minha experiência. Eu tomei duloxetina, genérico, duloxetina. E tomei Velija, laboratório Libs. Né? Isso. A diferença foi estratosférica. Entendeu? Que na época a médica que me prescreveu isso daí era uma psiquiatra para a qual eu trabalhava, né? E nós recebíamos lá representando o laboratório Libs. E ela comentou com ela, falou, eu vou prescrever para a Tati duloxetina. Eu ainda falei, para quê? O Elija. Falei, para que eu já tomei duloxetina, né? Aí a representante da Libs falou, então agora você vai tomar Velija. E ela me deu as caixinhas para um mês, né? Que conforme a médica tinha prescrito tudo direitinho. Gente, a diferença é gigantesca. Existe duloxetina e existe Velija. Isso que você falou é muito importante, porque E é caro. Uma das dúvidas que eu mais, assim, não só eu, mas meus colegas todos que estão assistindo aqui poderiam confirmar para mim, uma das dúvidas que a gente mais recebe no balcão é genérico e referência. Tem diferença? Aí a resposta é, que eu sempre gosto de dar essa resposta. Se eu for fazer uso desse medicamento para uso neurológico aqui na mente, eu recomendaria que se utilizasse as referências. Ah, mas não é a mesma coisa? É o mesmo princípio ativo, mas eu vou usar o exemplo que eu uso lá no balcão e os clientes gostam. Então, nós vamos fazer um pudim, tá? Nós vamos fazer um pudim. Eu vou fazer com Nestlé, tá? Leite condensado Nestlé. E a Tati vai fazer com piracanjuba. No final, a gente vai ter o mesmo resultado? Vai. Só que os ingredientes utilizados foram diferentes, né? Então, aqui eu traria aqui, as matérias-primas são diferentes, né? Então, um Velija... Qualidade. Tem uma matéria-prima, assim como o genérico da Legrand tem outra, né? Ah, vai fazer a mesma... Não tenho condições financeiras de comprar uma referência. Tem problema se eu tomar o genérico? Não tem problema, gente. Não, de verdade, não tem. Mas se eu já faço uso de uma referência, eu recomendo que não faça a troca pelo genérico, porque vai sentir diferença no tratamento. Isso é muito importante também. Tá? E uma coisa assim, na minha época de medicamentos, eu fui... Você sabe que eu fui, na minha época de tratamento, eu fui do SUS ao Albert Einstein, né? Nunca... Eu não sei se é porque, como eu sempre li muito, pesquisei muito, então... Porque eu sei que um médico que atende o SUS, ele não pode falar pro cara, ó, vai e compra o Tegretol CR. Exatamente. Não tem como, porque ele Tem tá gente que não atendendo tem condições. ele tá atendendo uma rede pública, não é um medicamento barato, que custa R$ 10, né? Então, mas você sabe que do SUS ao Albert Einstein, nunca eu passei por um neurocirurgião que falou pra mim,
Beleza, segue no genérico. Assim, o que nem é muito individual também. Muitas, eu recebo bastante informação lá na farmácia, ah, é porque eu me dei bem com o genérico. Ótimo. Se você se deu bem, você Claro, não vai siga. mudar. Agora, tem gente que fala, eu não me dou bem com o genérico, me dou bem com o similar, me dou bem com referência. Tudo bem também. Siga com o que você já está acostumado. A única coisa que eu não recomendo é ficar intercambiando. Ah, esse mês eu vou Trocando. mês que vem eu vou comprar uma referência. No outro eu compro genérico de novo, no outro referência. Não, essas misturas não são legais, porque aí vai dar diferença no tratamento. Então, assim, se eu já tomo genérico, me dou bem com o genérico, benção, chuchu, segue com o tratamento. Agora, se faço uso já do referência, posso mudar para o genérico? Você também vai sentir diferença. Então, começou com um, é importante você seguir até o final do tratamento. Isso é importante deixar claro. A Tami fez. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Érica. Já tomei duloxetina, não adiantou nada. Érica, quando você for ao médico, você não vai conseguir comprar sem prescrição, né? Então, quando você for ao médico, pede para ele prescrever Velija para você. E prepare-se, porque você vai sentir uma diferença estratosférica. Ó, não sou patrocinada pelo laboratório Libs, nem comissionada, é que realmente é um laboratório. Eu comecei a fazer reposição hormonal por conta da menopausa, e o meu ginecologista nem sabia nem nada mas ele me prescreveu um hormônio do laboratório Libs. Quando ele me deu a caixinha da amostra, falei, nossa, é do laboratório Libs, então é bom. Né? Brincando com ele, né? Porque você vai sentir essa diferença. Em relação a isso que a gente estava falando, Thaisa, a Tamires fez essa troca, né? Ela estava tratando com carbamazepina e aí o Hum, médico dela passou o Tegretol. Eu só não lembro agora se ele passou o Tegretol CR ou o Tegretol. Não me lembro agora. A diferença no tratamento dela foi assustadora. sim, com certeza. Até mesmo se trocar um Tegretol por um Tegretol CR, vai ter uma diferença. Porque aí cai naquilo que a gente estava comentando sobre liberações prolongadas. Uhum. Vai sentir. Tanto que na farmácia a gente não dispensa. Veio o Tegretol CR, é Tegretol CR. E Então, ponto final, né? a gente tem que procurar o genérico que tem liberação prolongada. A gente não pode vender diferente, porque dá diferença no tratamento. Dá, com certeza. Sem dúvida que dá. A Érica está tomando carbamazepina e a pregabalina. Mas essa experiência que você teve, Érica, com a duloxetina, é isso que eu estou falando. Se você tomou duloxetina, né? Se o teu médico prescrever Velija, você vai sentir uma diferença gigantesca, porque realmente é um medicamento, ele não é barato, tá? Ele não é barato. Eu Isso. lembro que eu brincava até com a representante quando ela ia lá uma vez por mês lá visitar a médica, eu brincava com ela, falei, cara, depois, princípios de ouro no meio dessas melequinhas, tanto que ele é todo bonitinho, você olha na Ele é, cápsula dele, ele é todo cheio de bolinha, ele não é ele é um em pé. pozinho, são bolinhas, o negócio é todo cheio das coisas, entendeu? Então, a diferença é assustadora. Deixa eu ver aqui que o Ale falou que o Cristiano. É o Cristiano. Porque chega-se num ponto que o medicamento, mesmo na dose máxima, não faz mais o efeito esperado. Isso realmente acontece. E aí vem a notícia que eu vou dar para vocês. Infelizmente, nosso corpo se acostuma com o medicamento. Tem essa questão de se acostumar. Então, chega um ponto que nosso corpo já sabe. Ah, nosso corpo meio que fala assim: ah, já vai vir uma dose aí? Ah, tá bom. Beleza. Acostumado. Né? Então, ele começa já a não fazer, não dá uma resposta igual ele dava no início do tratamento. Aí, o que a gente faz? A gente vai lá no nosso doutor que está cuidando e acompanhando nosso caso e fala: doutor Fulano, tá acontecendo isso, isso e isso. A gente precisa ajustar essa terapia. Porque senão realmente chega uma hora que não vai mais fazer efeito. Porque nosso corpo se acostuma mesmo com o medicamento. Acontece. Ainda que esteja no pico do ápice do. Aí o que eu tenho que fazer? Trocar a classe. Trocar a classe, já que a dose eu já aumentei de tudo, vou ter que mudar o medicamento. Não vai ter jeito, não vai ter outro caminho. E a Érica que escreveu, mas o caso da cirurgia, alguém já fez? O Érica, se for cirurgia aberta, eu fiz aqui, tá? Eu fiz, fez um ano sábado, foi a terceira que eu fiz, mas a primeira, a única, que foi muito bem feita e o resultado foi 100% satisfatório, que faz um ano que eu não tenho nem dor, nem choque, nem nada. Nem tomando gelado, nem pegando vento no rosto, nem no frio que fez em São Paulo, nem nada. Simplesmente não tem dor. Você está curada, Tati? Claro que não.
A doença não tem cura. Isso é o que eu sempre falo. Todo mundo que tem neuralgia do trigêmeo tem obrigação moral de saber tudo sobre a doença. Porque é muito comum a pessoa faz uma... Principalmente o pessoal que cai no conto do balão. Faz o balão. Aí, assim, o balão ele tem um efeito interessante que, para algumas pessoas, ele fica lá um mês, 40 dias, 60. A pessoa não sente nada. A pessoa vai lá na rede social, escreve em letras garrafais. Eu falo que eu já vi, tem gente até no meu grupo que fez isso, né? Estou curado. Aí o que acontece? Vence aí esse tempo da paulada do balão, vence o tempo, o que acontece? Volta 10 vezes pior. Então, uma coisa que todo mundo tem que ter em mente: neuralgia do trigêmeo não tem cura. A doença se caracteriza por períodos de remissão e recorrência. Essa foi a primeira vez nos meus 21 anos, quase, de diagnóstico, que eu entrei em remissão, tá? Mas, assim, você está curada? Eu não falo em cura, meu médico não fala em cura, a gente fala em controle. Estou com a dor controlada, né? No meu caso, eu nunca, desde o início, eu nunca tive resposta a medicamento. Nem tomando um pouquinho, nem tomando 18 por dia, né? Então, mas tem muita gente que tem uma resposta excelente ao remédio. Inicialmente fala assim, nossa, não tá dando certo. Não. Aí cai no médico certo, ele faz um mega ajuste de medicação, troca um monte por um bem dosado, bem... E o que acontece? Aconteceu isso com uma senhora aqui da minha cidade. Uma senhora. Ela tem, acho que, sei lá, uns 80 anos, talvez, né? E ela não tinha resposta, estava sofrendo que não uma cachorra, coitada, sofria. Ela tomava X, Y, Z e W. Aí eu falei para ela, passa uma consulta no meu médico. Ela pegou e passou. Sabe o que ele fez? Tirou tudo que ela tinha e passou um. Refez. É. Passou um. Muito bem indicado, bem prescrito, bem... O que aconteceu com ela? Deu uma ligeira melhora. Controlou. Ótimo. Então ela não tem mais aquele sofrimento atroz que ela estava tendo, porque é duro, com 80 anos. E sem contar, porque se você lembra bem da Bisa, a minha avó, bisavó da Thaisa, a minha avó teve um sangramento, uma hemorragia. Como é que chamava aquilo? Hemorragia? Nem lembro. Por cima e por baixo, por conta de excesso de anti-inflamatório. Você lembra disso? Sangramento, que é isso que a gente estava comentando lá no início. Que ela, aos seus 92 anos, com excesso de anti-inflamatório, que tudo era nimesulida. O que aconteceu? Foi tudo para... Comprometeu, né? Porque era muito idosa. E Exatamente. muito anti-inflamatório. Né? Então, Esse que é o problema. Esse que é o problema. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. Eu fica à vontade. acho que é da Virgínia. Ela perguntou qual que é a minha opinião sobre a oxcarbamazepina, né, para o que o neurologista dela passou. Salvo eu, a carbamazepina é um dos fármacos de primeira escolha, assim, para tratamento de neuralgia do trigêmeo. E a oxcarbamazepina, ela é derivada da carbamazepina, né? Então, vamos dizer assim, um é a forma ativa da carbamazepina e outro é a forma que vai chegar no seu corpo e o seu corpo que vai ativar. Qual desses é melhor, Thaís? Aí eu vou cair naquele assunto, vocês vão falar, nossa, você vai falar isso de novo. Depende muito da resposta do seu organismo, né? Então, tem a que chega já ativa, então o seu corpo não vai fazer nada. Ele só vai absorver e promulgar aí a ação do medicamento. Agora, tem uma que o seu corpo, ainda, a hora que ele chegar, ainda vai fazer um processo de ativação, que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, né? Vai ativar essa molécula. Agora, o melhor é somente o seu corpo que vai poder me dizer qual que é. Mas os dois, oxcarbamazepina e carbamazepina, são os fármacos de primeira escolha para tratar a neuralgia. Exatamente. Elas são, eu costumo dizer que elas são primas de primeiro grau. Elas né? elas são bem parentes, né? Elas são primas de primeiro grau. Por exemplo, eu nunca tive nenhum problema com a carbamazepina. Mas, quando eu tomei a Ox, eu tive síndrome de Steven Johnson. Exatamente. Que eu não tinha tido nada do gênero, nunca, mas a Ox me deu
síndrome de Steven Johnson. Aí o médico tirou a oxi e falou, nunca mais tome nenhuma das duas. Mas com a carbamazepina, eu nunca tive nada. Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sabe o que eu também queria comentar sobre? A gente até falou sobre sobre as reações adversas, o que é perigoso, né? Risco de queda, né? Acho que eu até esqueci de falar sobre o risco de queda que dá com tonturas, que pode ter com certas associações. Mas eu queria também falar uma coisa que eu acho importante, que é sobre como desintoxicar esse corpo que está cheio de medicamento, né? Tava aqui, ó, na minha última perguntinha. Como desintoxicar o organismo? Por quê? Porque aí a pessoa vira, né? Com certeza a pessoa ela falou, bom, eu tomei muito remédio, eu preciso desintoxicar o organismo, né? Aí ela vai me fazer aquele chá verde horrível. Deve ter um gosto. Eu nunca tomei, mas deve ser horrível. Horrível. O gosto do chá verde. É horrível. Aí me pensa bater couve com maçã. Gente, deve ser horrível. Não sei, né? Eu acho que deve ser, né? Eu acho que tem coisa sozinha pra gente tomar. É amargo. E aí, o que eu falo pra vocês? Gente, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele foi programado literalmente para trabalhar para nós, né? Então, a gente tem aí 2 órgãos limpantes, né? Vamos dizer assim, detoxificantes. O primeiro é o fígado. Por isso que ele tem que estar tinindo, né? E o segundo é o rim, né? Então, a gente tem que cuidar dessas 2 bênçãos, porque realmente são bênçãos, né? Que vão ajudar e vão trabalhar para nós. Então, como que a gente vai fazer um processo de desintoxicação de fármaco, né? Primeira coisa, caminho... Esse é o primeiro, o top 1 é hidratação, gente. Tomar muita água, né? Quando eu tomo muita água, eu consigo limpar melhor o meu organismo, vai mais rápido. Eu ajudo o meu rim a trabalhar. E que vai fazer xixi, né? E vai fazer xixi. Mas é para eliminar mais rapidamente essa substância tóxica do nosso organismo. Outra coisa, alimentação. Alimentação rica em fibras, alimentação rica em vegetais, em frutas. Vai ajudar muito porque a gente vai ajudar ali no funcionamento do intestino. Muitos medicamentos, eles têm uma excreção não somente via urina, né? Mas também via intestino, né? Via fezes. Então, muitos medicamentos são excretados pelas fezes. Então, se a gente tem um intestino funcionando legal, a gente elimina eles também mais rapidamente. Mais depressa. Outra coisa, isso eu sei que eu vou pegar num ponto que vai todo mundo falar, realmente, não dá. Sono regulado. Dormir bem 8 horas por noite. Descansar mesmo, desligar. Não é tipo assim, vou fechar o olho aqui. Não, é dormir. Dormir de descansar. O nosso corpo precisa de descanso, né? Ainda mais fazendo uso de substância assim, nosso corpo precisa desligar todos os fios e respirar um pouco. Então, o descanso é muito importante. Largar isso aqui, né? A higiene do sono, né? Uma hora antes de lei, para a gente conseguir ter o nosso ciclo circadiano, né? Que é o ciclo do sono, bem limpinho, bem legal. Outra coisa, evitar álcool, bebidas alcoólicas. O álcool, ele potencializa muitas substâncias, principalmente substâncias que atuam no sistema nervoso central. Então, se a gente potencializa, a gente pode ter um efeito maior adverso e aí não é legal. Então, evitar álcool e outras substâncias que podem ser prejudiciais. O que eu não recomendo de jeito nenhum, mas assim, não faça isso. Aí, a pessoa fala, preciso desintoxicar. Vou fazer o quê? Vou lá na feira, vou comprar o chá 7 ervas, que custa, acho que hoje deve estar custando uns 10 reais o saquinho, né? 10 conto, por aí. Ele é gostoso, eu concordo, ele tem um gostinho legal de herbal. Só que tem certas plantas que elas atuam sim, elas têm interação com o medicamento, tá? Uma delas, eu vou falar uma, mas tem várias. É a erva de São João, né? A erva de São João é uma erva utilizada como antidepressivo natural. Mas se eu tô tomando um antidepressivo sintético e eu tomo um natural, eu vou ter ali vai disfarcerar ali meu sistema, entendeu? Então, não é legal. Pode ter interação. Então, se eu vou lá comprar o chá na feira, que custa 10 reais, eu posso estar prejudicando a minha saúde em vez de ajudar. Então, não recomendo chá detox. Principalmente, cuidado com os chás que a gente vê na internet, que eu não sei o que acontece. Que eu falo, às vezes, meu Deus do céu, que sentido tem isso, sabe? Então, tomar muito cuidado. Outra coisa, dietas malucas. Tipo assim, tem umas dietas que a gente vê que não faz tipo assim, eu vou perder 15 quilos em 48 horas. Isso, exatamente, gente. Não tem milagre. Aqui eu vou fazer como se fosse uma injeção, vou dar de uma vez. Não tem milagre. Não tem. Então, assim, tomar cuidado com dieta maluca. Né? Certas dietas podem também ser prejudiciais, tá? Então, tomando cuidado com essas dietas. E
esses sucos detox mirabolantes, né? Vou misturar não sei quantas gramas de não sei o quê, porque aí eu vou ao banheiro, né? Vou eliminar tudo de uma vez e vou eliminar já Vou cinco. eliminar a vida também, né? Rala dentro. Vou eliminar a vida, vou eliminar a saúde também, vou eliminar a vontade de Tudo. viver tudo. Né? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. De resto, é aquela coisa, é o básico que funciona: alimentação, sono, água e evitar o estresse, né? E água. Evitar o estresse. Gente, eu sei, vocês vão falar, quem que não é estressado hoje? Eu sei, ninguém, tá todo mundo estressado. Mas assim, o estresse também, ele atrapalha bastante. Cai a imunidade, piora a crise. Ai, gente, cai cabelo, unha. Então, assim, é o básico que funciona. Então, alimentação, Não tem hidratação. segredo, né? É isso que eu falo sempre. Não, não tem segredo. Porque o nosso corpo ele já foi projetado para fazer tudo isso pra gente. Então, o nosso corpo ele é projetado para limpar. O nosso fígado ele é projetado para limpar o nosso sangue. Essa é a A função. maquininha é perfeita, né? A gente que estraga, né? Olha, dá até orgulho de estudar o corpo humano, porque ele é feito para nos ajudar. Então, a gente tem que ajudar ele. Como que a gente ajuda? Tomando água, evitando estresse, dormindo bem, dando o descanso que ele Olha, a Amanda que precisa. escreveu. Aí vai querer misturar carbamazepina com fenitoína, antidepressivo e monjaro. Monjaro, misericórdia. Aí a pessoa vai a óbito mesmo, não tem jeito. Aí não tem salvação. Meu Deus. É, e hoje em dia tá tudo muito assim, né? Todo mundo quer tudo do mais fácil, mais rápido, teoricamente mais fácil. Só que para desfazer a caca depois é osso, né? É pior, e fica a famosa pior emenda que o soneto. Então, é o básico que funciona. Água, comida e dormir, gente. Dormir bem. Não tem nada melhor do que uma noite bem dormida. Você pode Já dizia o meu paizinho. ser revitalizado. Então, Já dizia meu pai. Nossa, ele é para questão dormir, o bichinho era crico, entendeu? exatamente. Então, tem gente que tem dificuldade, né? Não consegue dormir, então toma melatonina. Outra coisa importante, né? Melatonina serve apenas para indução do sono, tá, pessoal? Muita gente toma melatonina e fala, eu dormi, mas acordei. Porque realmente, de fato, a melatonina é apenas para indução do sono, não é para manter o sono, né? Para manter o sono, a gente tem outros medicamentos. Geralmente, aí, ou fármacos mais pesados, né? Como fármacos Z, Zolpidem, essas coisas, ou outras substâncias, tá? Que Mas também usou o Zolpidem, que também o pessoal está bem fora da curva, né? Com o Zolpidem. É uma coisa que tem que tomar. O pessoal, eu vou falar do pessoal do trigêmeo, tá? Quando bate lá o X com o Tico com o Teco, começa a misturar tudo, é 15 Zolpidem, meia cartela de uma vez. É muito doido isso. não, Isopidem, se a gente olhar na caixinha do Isopidem, da Exoplicona, esses fármacos Z mesmo, a gente vê que eles têm a tarjinha preta. Se eu tenho tarja preta, significa risco de dependência. Então, aí sim esses fármacos. Vicia, Exatamente, esses viciam. Então, realmente toma muito cuidado com esse tipo de classe de fármaco. com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. É, o que que essas combinações malucas, tá? Que nem a gente falou no começo do o anticonvulsivo, com anti-inflamatório, antidepressivo, calmante, ansiolítico, esse tipo de coisa. O que que essas combinações malucas podem ocasionar a médio e longo prazo? Então, voltando ao caso da síndrome serotoninérgica, a pessoa pode ter caso de tremor e não parar nunca mais. Então, eu mesma já vi casos de pessoas que elas tremem literalmente por nada. Tipo, ela tá bem, mas ela tá tremendo. Possivelmente uma reação de medicamento forte. Questões gástricas, então, úlceras, gastrites, esofagites, porque coitadinho do estômago também não é de aço, né, galera? Ele é feito de musculatura lisa. Então, o bichinho também fica Pé de arrego, né? de arrego. O rim também começa já a dar os sinais de demência, né? Então, esses riscos a gente tem que se atentar. E também a nível hematológico, né? Então, leucopenia, que é o que eu comentei há um tempo atrás, então diminuição ali dos nossos leucócitos, que são nossas células de defesa. Tem paciente que apresenta perda de medula óssea por acúmulo de medicamento. Caramba. É bem complicado. Então, a longo prazo, eles podem causar bastante eventos adversos sérios. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É,
Ó, alguém escreveu aqui, eu vi uma vez o caso de uma mulher que precisou ser internada porque as medicações não estavam fazendo efeito. Exato. Aí dá um acúmulo de substância, porque possivelmente ela tomou muita coisa para chegar no efeito, e no final ela teve um acúmulo de substância. E depois, para fazer a lavagem, a limpeza disso, é É o ó, complicado, né? é o ó, né? Aí somente com outros fármacos que a gente chama de antagonistas de receptores X, mas aí é uma coisa bem mais técnica Mais e técnica, né? somente no hospital mesmo, e às vezes é de difícil reversão. Pode trazer Com, prejuízos bem sérios. com certeza. E tem coisa que eu acredito, né? Eu acho que tem coisa que não é só com um procedimento mal feito que te dá uma sequela irreversível. Eu acho que tem coisa assim que uma imprudência também pode te causar uma Total, sequela irreversível. total, Né? total. Então eu falo, é necessário a prudência. Entendeu? Prudência, Exatamente, você tem que saber, você tem que saber até onde você pode ir. Né? Que exatamente. nem eu sempre, poucas vezes eu tive, não vou dizer que não, nossa, a santa tá falando, não. Todo mundo, numa doença crica que nem essa, difícil, todo mundo tem o seu dia de sair do centro da coisa. Só que tem uma coisa, eu sempre tive a minha família para pensar por mim quando eu não estava pensando. Deixa eu ver o que a Valquíria está falando aqui. Deixa eu voltar aqui embaixo. Ela falou: olhem as minhas perguntas. Deixa eu ver o que ela perguntou aqui, que é tanta coisa que foi aparecendo. Valquíria, Valquíria, Valquíria. Pregabalina 35 é bom para neuralgia? Valquíria, eu vou te falar agora, eu não vou falar como farmacêutica, tá? Eu vou falar como paciente que mexe com isso aí há 21 anos. Se você tem uma medicação referência que é o carbamazepina, por que o pregabalina? Se você tiver que ter uma resposta de imediato, você vai ter com a carbamazepina, com o Tegretol, entendeu? Eu não sei se você toma o Tegretol ou já tomou, entendeu? Mas por que não tomar o Tegretol? Que a medicação referência número 1 no mundo inteiro, aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, todo mundo, a referência é o Tegretol. Então, por que não o Tegretol? Por que o pregabalina? Você sabe que outro dia, uma moça do meu grupo, a gente conversou, ela estava mudando de neuro, e ela chegou pro neuro e falou assim: olha, no meu grupo de apoio, um neuro novo, de primeira vez, a gente estava conversando esses dias que a referência número 1 no mundo inteiro é o Tegretol. Então, eu não tomei. Eu já tomei gabapentina e já tomei pregabalina. E eu não tive resposta nenhuma. Eu não quero nenhum dos dois. Eu quero tomar Tegretol. E o médico prescreveu, o cara foi tão bacana que o cara prescreveu o Tegretol CR, nem lembro de quanto agora. Ele falou: você vai tomar 7 dias nessa posologia, dali 7 dias você vai tomar em tal posologia, e se você ainda não tiver tido melhora, dali 7 dias você passa a tantos comprimidos. Eu achei um fenômeno. Sabe o que aconteceu com ela? Começou a ter resposta do remédio. Então, é aquilo. Por que ficar insistindo em eu vou tomar gabapentina, não, eu vou tomar pregabalina, não, eu vou tomar lamotrigina, mas você já tomou Tegretol? Não. Então, para quê? Comece pelo mais correto. É aquilo. Se você quiser evitar uma gravidez, por exemplo, você vai tomar o quê? Um anticonvulsivo ou um anticoncepcional? Teoricamente, espero, né? Um anticoncepcional. Então, por que você tem que dar a volta ao mundo? Você tem que tomar gabapentina, lamotrigina, pregabalina, duloxetina, todos os inas da vida e não tomar o Tegretol. Porque muita gente fala assim, eu já tomei o Tegretol, até alguém falou aqui, que tomou o Tegretol e o Prebictal e não adiantou nada. Beleza. Que posologia você tomou? Entendeu? Quanto você tomou? Porque não dá, gente, a gente não pode dizer que tomou, que tomou. Eu tomei e não respondeu se você não atingiu o limite do que o seu organismo pode ter disso daí. Entendeu? Aqui, né, a Valquíria está perguntando quantas miligramas do Tegretol? Nunca tomei remédio nenhum. Aí eu
Valquíria, aí o teu neuro é que vai fazer. Eu não posso falar para você, olha, você toma tanto de 200 ou tanto de 400. Não, isso aí é é o teu médico que vai ter, porque o Tegretol, para vocês terem uma ideia, você pode tomar sem risco até 1.200 miligramas. Isso. Então, até 1.200 miligramas por dia de Tegretol. Entendeu? Então, você tomou 400, 600, não tá resolvendo. Mas você não chegou ainda no limite do Tegretol. Entendeu? No máximo. Aí o que acontece? Tomo 400 desse, aí tomo mais 400 do outro, aí tomo mais 600 do outro. Vai dar B.O., gente. É aquilo que a Thaisa falou agora há pouco. Um vai roubando o outro. É um roubando a energia do outro, vamos dizer assim. Entendeu? Então, Exatamente. 600 é uma dose muito baixa. É metade da dosagem do limite, entendeu? Então, você ainda não atingiu o teu limite. E se você chegou nesses 200, nesses 600, com mais alguma outra coisa, aí não dá, entendeu? Exato. A Qual gente médico devo procurar? Neurocirurgião que conheça nervos cranianos. Lembre do que eu falo faz tempo. Não basta ser neurocirurgião. Se ele só conhecer tumor, AVC e aneurisma, não vai resolver nervo craniano. Se ele não tiver conhecimento de nervos cranianos, não vai resolver. Pode falar, Thaisa. até gostaria de pegar o gancho aqui da Tami, que falou uma coisa importante. Ajuste individual, perfeito. Falou tudo, porque, assim, a gente começa com o escalonamento de dose, né? Então, a gente já começa pela dose mais fraca, porque não tem necessidade, e aliás, eu nem concordo com isso de começar pela dose maior. Claro que não. Adaptação do medicamento do paciente com medicamento, né? Então, Claro. que a gente chama de escalonamento de dose. Então, a gente vai aumentando conforme necessidade, né? E aí é o que a Tami falou, é um ajuste individual. Eu posso parar nas 300 miligramas do Tegretol e meu amigo ali faz o uso de 1.200 miligramas. Então é muitíssimo individual. Então realmente somente o paciente com o médico podem chegar a essa conclusão. Aqui, ó. Alguém escreveu aqui. Eu não entendo que também virou moda agora. Nortriptilina. Gente, para que o nortriptilina para neuralgia trigêmea? Eu não consigo entrar na minha cabeça. E nem o topiramato. Que eu acho que o topiramato, ele pode, eu não estou tirando a utilidade dele, entendeu? Mas, cara, gente, é que nem o pessoal, eu vejo assim, tá tendo muito topiramato e Rivotril. Rivotril, topiramato, até pra fazer um sambinha. Frontal Com o e Rivotril. topiramato, o frontal com o Rivotril e o topiramato. Eu acho loucura isso, que eu não consigo. Eu tento, mas talvez por eu não ser profissional da área, eu não consigo entender a lógica disso. Então, o nortriptilina entraria na classe dos antidepressivos, né? Seja mais para questão de mediação da dor, né, através do neurotransmissor. Eu vejo dessa forma, mas eu posso estar enganada. Aí teria que realmente conversar com o médico dela para ver o porquê que ele chegou nesse critério terapêutico, né? Mas eu acredito que seja por conta disso. E... E aqui, nem ela tá tomando 1.800 da Ox, né? Mas será que não era melhor? Ela tá com menos do Carba? Ao Exatamente. invés de 1.800 da Ox com o topiramato. Topiramato, gente, tudo bem, cai naquelas, individual. O topiramato, gente, eu não tô brincando para vocês. Eu tenho duas lembranças trágicas de medicação. O meu Rivotril, eu tenho a versão que o pessoal toma Rivotril como quem tá tomando um copo d'água, né? E o outro é o topiramato. Eu com o topiramato, a minha mãe e meu pai vinham aqui em casa, meu irmão acho que chegou a ver também. Eu ia andando e cambaleando, batendo nas paredes, gente. A sensação que eu tinha. Sabe desenho animado, filme de terror, que você vai pisando, flutuando assim no ar? É uma coisa louca isso. Sim, não, os efeitos totalmente adversos que tem, né? Mas a única coisa que eu ainda não compreendo muito é a junção dos benzodiazepínicos para neuralgia. E se realmente, eu acredito que a pessoa tome, não sei, não, quem sou eu na fila do pão, mas assim, eu acho que a pessoa toma mais para acalmar o nervosismo que a crise dá, porque vamos combinar que não é fácil, né, galera? Claro, Vocês não estão é. aqui,
vão concordar comigo que não é fácil você sentir uma dor lancinante 24 horas por dia, nenhum choque. Então, eu creio que o uso dos benzodiazepínicos é mais para acalmar, né? Porque ele não tem outra função, eles são sedativos, né? Então, Então, mas o que que acontece? São mistura. prescritos em doses cavalares. Sim, sim, Então, quer dizer, eu acho que ele vai ficar fora da curva. exato. Porque aí você imagina, um monte de benzodiazepínico com mais um Mas, monte de anticonvulsivo. exatamente. Aí que mora o perigo. É um monte de monte, né? Exatamente, Então, é isso que eu falo que acaba não dando resposta. exatamente, Pelo exatamente. contrário, né? Só faz um Só desastre. atrapalha, é. Exato, exato. Então, ó, Aqui uma pergunta. a Selma sobre lamotrigina. A lamotrigina, ela também entra na classe dos anticonvulsivantes, né? Então, para É o mediação. remédio mais prescrito em Portugal, sabia? Oi, perdão? É o mais prescrito em Portugal, Sério? lamotrigina. É. Então, ele é mais para essa questão de mediação da dor, né? Então, ele também entra na classe dos anticonvulsivos, né? Então, seria mais para isso mesmo, também mediação da dor. Também é uma boa escolha. Assim, se você já usa e tem bom resultado, permanece nela, não muda, né? O ruim é ficar mudando, assim, o famoso mexer em time que tá ganhando, sabe? Então, se você se sente bem com ela, pode continuar com ela. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcial. Até o Marcial vai ser operado pelo Dr. Iron agora no dia 7 de outubro, que é o Dia Internacional de Conscientização da Neuralgia do Trigêmeo. Né? Ele falou, gostaria de saber, ele estava na fisioterapia, por que existe tanta diferença de efeitos colaterais entre genéricos e referência? Então, vou explicar para ele a questão do pudim, né? Então, vamos supor que eu vou fazer um pudim e a Tati vai fazer outro. Eu vou utilizar como leite condensado, eu vou usar o da Nestlé e ela vai usar um piracanju. Eu tô pegando aleatório, tá? As marcas, porque são as primeiras que vieram na minha cabeça. É, no final das contas, eu vou ter o mesmo pudim, só que o gosto vai ser diferente. Então, aí que tá a diferença que a gente sente, né, de A medicamento. textura do pudim vai ser tudo diferente. Exatamente, porque assim, Sabor, textura. eu tive meu pudim, eu vou comer meu pudim, né? Tá igual. Só que aqui eu usei ingredientes diferentes. E esses ingredientes que a gente vai trazer como nome matéria-prima, eles podem ocasionar essas reações adversas diferentes, né? Então, vai de forma. É mais ou menos assim, né? O pão de mel da padaria e o pão de mel da sua avó, né? É, tipo isso, tipo isso. Então, assim, a mesma coisa, só que foram feitos com ativos diferentes, né? Com ingredientes diferentes. Então, é o famoso assim, o fornecedor de uma indústria com o fornecedor de outra, né? Então, é aqui que está a diferença, na matéria-prima. E é isso que vai dar a diferença no A teu corpo, no diferença caso, né? e tanto no efeito benéfico como no colateral. Exato, exato. Eu espero Exatamente. esclarecer com esse exemplo. Aqui a Valkyrie escreveu, eu vou responder mais essa depois que eu tô com medo do Instagram derrubar a gente, né? Que já tomou 1 hora e meia. Tenho medo de tomar carbamazepina porque tomo bromazepam de 6 a 35 anos. Aí não consigo largar o bromazepam. É justamente por isso, o efeito da dependência, né? Do bromazepam. O bromazepam causa dependência. Teria que se fazer o quê? O desmame do bromazepam para entrar com uma dose melhor da carbamazepina, né? Porque E senão com certeza iria ter um resultado muito mais bem satisfatório. melhor, bem mais satisfatório. Muito mais satisfatório. Entendeu? E tem uma coisa, viu, Valkyria? Não é porque você toma há 35 anos. Eu te falo assim, com total conhecimento de causa. Dá... Claro, não pense em que semana que vem você já largou. Não. O desmame é Não, devagar, gradual, principalmente um benzodiazepínico com tantos anos, sim, né? Então, mas é totalmente possível se livrar dele. sim. É só, mas assim, novamente, com cuidado e atenção médica e profissional da saúde, né? E acompanhar os sinais clínicos, né? Então, qual que seria a minha sugestão? Vai fazer um desmame desse porte? Vamos acompanhar os sinais clínicos, então, aferição de pressão, aferição de oximetria, vamos fazer uma aferição disso e daquilo, vamos verificar a glicemia se não tá caindo demais, porque tem medicamento que mexe na glicemia também, né? Claro. E aí estão os nossos serviços farmacêuticos nas farmácias e drogarias para acompanhar vocês de pertinho nessa parte. Então, vai fazer desmame, não esquece de ver um bom médico, já o médico que te atende, e acompanhar esses sinais clínicos, é muito importante. Com certeza. E se estiver aqui em São Caetano, é só ir lá na farmácia da Thaisa. Por gentileza. A Aguinalda perguntou do gabapentina. Aí cai naquilo que a gente falou, se ele é bom, que o médico prescreveu, mas não comprei. Depende Ele, do organismo. ele, exato, vai depender do organismo, porque
ele, a gabapentina, fenitoína, lamotrigina, usinas da vida, né? A Ox. Mas é aquilo. Você já fez o tratamento bonitinho com o Tegretol, que é o número 1, entendeu? E assim, eu posso me dar muito bem. Você não. Cai naquilo que a gente Exato. falou. É Tudo bem. individual. E tá tudo bem porque é individual, né? Então, o que é pra mim pode não ser pra vocês. Então, assim, é totalmente individual. Por isso tem que seguir com um profissional de confiança para ele fazer o seu acompanhamento individual passo a passo. E como está sendo o seu avanço no tratamento. Com certeza. E olha, gente, eu queria agradecer. Primeiro lugar, eu quero agradecer você, minha florzinha. Vocês sabem, né, gente? Ela é minha sobrinha. Morro de orgulho. Morro de orgulho. O pai tá aqui na live, a avó tá aqui na live, a mãe tá aqui na live. Todo mundo, imagina, né? Realmente eu queria te agradecer, do que eu falei. Quando que há 21 anos, que você era um bebê, né? Eu imaginei que um dia íamos estar tratando de assuntos tão sérios, tão importantes numa live, né? Exatamente. Então, realmente, para mim, foi assim um orgulho. Uma coisa que, como diria o meu irmão, não estou me cabendo, né? Mas eu quero te agradecer. Realmente você foi brilhante, não tem outra expressão. Você realmente foi brilhante, teu conhecimento é surreal. E eu acho que deu para esclarecer muita gente, muita dúvida, né? E até uma pessoa, eu não sei quem, não lembro agora quem foi, que a minha cabeça não ajuda, né? Falou assim: olha, a live foi maravilhosa, vamos marcar mais uma. Ah, a gente marca. A Nossa. gente vai marcar, sim, a gente vai ter, vamos juntar mais alguns. Ai, Mi, sou babona mesmo, você sabe, né? Ah, E eu fiquei vocês muito. sabem que para mim, a minha missão é conscientizar. Então, muito obrigada. Eu fiquei muito, muito feliz em participar da live. É a primeira live que eu participo, assim, depois de formada como farmacêutica. Então, foi, assim, uma honra imensa ter participado da live. Fiquei muito feliz com todos que me assistiram. Eu vi que tem pessoas que eu conheço. O pessoal da farmácia também assistindo lá na farmácia. Muito obrigada, pessoal da farmácia. É, a todos que entraram, a todos que perguntaram. Espero que de verdade tenha sido esclarecedor. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. É a minha paixão poder cuidar de pertinho dos pacientes. Então, se quiserem mais, é só pedir pra Tati, a gente marca, tá? Eu só estou tentando achar aqui uma que a Carlinha perguntou. Aqui, ó. Sou militar e devido à neuralgia estou afastada, pois sinto bastante os efeitos colaterais. Hoje minhas doses são 400 de carba, 300 de pregabalina, 75 de nortriptilina e 50 de fluvoxamina. Então, aí cai naquela que eu falei. Tá numa dosagem tão pequena da carba, para que juntar mais pregabalina, nortriptilina e o outro? Que a dose é muito pequena ainda, Carlinha, da carbamazepina. E se aí tiver que responder alguma coisa, não vai ser esse pregabalina, não vai ser a nortriptilina, que nós estamos falando de dor de neuralgia do trigema. Não estou falando de questões depressivas, nada disso. Entendeu? Então, eu acho que o médico está pesando a mão, na verdade, numa medicação, entendeu? É muito remédio, é muita mistura e pouco do que realmente pode, primeiramente de tudo, responder, que seria o Tegretol, a carbamazepina, né? É aquela pergunta. Essa quantidade de medicamento, ela tá me dando mais retorno positivo ou mais retorno negativo? Se eu tenho uma resposta de negativo, então a terapia tá incorreta. A gente precisa ajustar, porque o certo do medicamento, às vezes as pessoas veem o medicamento como vilão. Mas aí vai falar farmacêutico, você vai falar, tá puxando casa do seu lado. Não tô, galera, não tô, não. Mas o medicamento, ele tá aqui para ajudar a gente. Pra ajudar, exato. Ele não pode ser o nosso inimigo, ele tem que ser o nosso amigo. Então, se eu tô tendo uma adversa do que efeito, opa, preciso ver. Vamos ajustar essa terapia. Claro. Exatamente, é que nem eu falo, não dá para. É que nem eu falo, os medicamentos foram deixados aí, foram criados, inventados, estudados para nos ajudar, né? Exato. Eles, na verdade, todos eles vão ter, viu, Carlinha, efeitos. E eu te falo com conhecimento de causa. O pessoal, hoje em dia, virou uma comum. Até o pessoal que está no grupo de apoio vai lembrar bem do que eu vou falar agora.
Tá virando um costume de, estou com alergia ao carbamazepina. Tô usando há uma semana. Mas, me dá um pouco de tontura, eu tenho sono. Só que cada organismo vai ter seu tempo de ação. Mas, em média, é que nem eu falo. 21 dias, mais ou menos, o organismo começa a absorver esses efeitos colaterais. Então, não dá para usar uma semana e falar, eu engordei, ou eu tô com muito sono, ou eu tô... não quero mais. Porque você vai trocar de X para Y, de Y para Z, de Z para W, e vai sentir efeitos iguais, porque todos eles têm os seus efeitos. Exato. Entendeu? Então, até a questão de ser militar, dá para trocar uma boa figurinha aí com a Amanda, porque a Amanda também é militar, né? Mas essa é uma questão muito séria. Que existe as alergias? Claro que existe, óbvio, existe. Não é só síndrome de Steven Johnson. Tem alergia. Mas, por exemplo, uma semana, 10 dias de uso, eu acho que é muito precoce. Entendeu? É muito prematuro ainda dizer assim, não posso tomar porque eu tô sentindo que eu tô engordando, ou eu tô com muito sono. O organismo de cada um precisa absorver esses efeitos, né? Só que cada organismo é único. As pessoas não têm RGs iguais, né? É um só. Cada um tem o seu. Então, cada organismo vai ter o seu tempo de resposta. Eu já cheguei a levar 35 dias para absorver efeito colateral de remédio. E a médica psiquiatra falar para mim, segura as pontas aí, porque o bichinho aí é crico. Vai dar um mesinho aí. Eu falava para ela, não quero. Não, você quer. Não, você quer, porque você vai fazer para a gente saber se ele vai funcionar ou não. E me ajudou bastante. Só que foram 35 dias. Se eu tivesse largado lá nos 10 dias, como eu já queria, falei para ela, não quero mais essa porcaria. Entendeu? Não poderia saber que o Dito Cujo ia responder. Entendeu? Então, tem tudo isso, tá? Mas, gente, obrigado para vocês. Olha, desculpa, Thaisa, que também trabalhou, né, o dia inteiro e são 20 para as 10 da noite, né? Mas eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora, até o final dessa live. Quem me conhece sabe que o meu objetivo de vida é a conscientização da neuralgia do trigêmeo. Hoje é o dia 1 de outubro. Outubro é um mês de conscientização das dores faciais, que tem a neuralgia do trigêmeo no dia 7, né? Mas nós vamos falar o mês inteiro. Então, comecei o mês com essa live incrível com a Thaisa, porque eu acho que é um assunto extremamente pertinente, né? Necessário, né? E vai ter live com a Ellie também, vamos falar sobre o cordão de girassol, sobre essa questão da representatividade. E a Thaisa já está ciente de que ela vai voltar. Eu volto com o maior prazer. Eu fiquei muito feliz de participar dessa live. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas, né? Eu sei que às vezes eu falo uns termos muito técnicos, mas espero que tenha dado para entender. Tentei trazer da melhor forma possível para vocês. E, querendo, é só falar com a Tati que a gente marca com certeza. Eu gosto muito de assuntos de saúde e é o que eu mais faço no meu dia a dia, né? Então, com certeza. É só me chamar que estaremos aí. Mas obrigada de coração a todos que ficaram, a todos que assistiram. De verdade, fico muito feliz. Obrigada mesmo. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Thaisa. Pensa numa tia orgulhosa. Gente, sou eu. Estou assim, não cabendo em mim, né? Mas muito obrigada e a gente vai voltar ainda este ano, tá? Embora já estejamos em outubro, nós vamos voltar ainda esse ano, eu prometo para vocês, tá bom? Já até podem sugerir temas para Tati, do que vocês querem ouvir, do que vocês querem saber. Exatamente. E para tirar a dúvida de vocês. Que esse aqui a gente foi bem generalizado, assim, né? Para dar uma puxada no geral de tudo. Eu vou deixar aqui embaixo meu Instagram. Se vocês quiserem me seguir, tirar dúvida. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder por conta da minha escala. Mas, sempre que possível, estarei ali. Olha lá, a Amanda tem um podcast bem bacana. Tá? E a Amanda falou, Tati, ela pode ir no podcast? Claro que pode, que a Thaisa é das nossas. A Thaisa é das nossas. Gente, muito obrigado. Um beijo enorme. E, aguardem que o mês de conscientização está só começando
e vem vindo coisa muito especial com essa fulaninha aqui, ó, para conscientização esse mês. Me aguardem. Novidades nos próximos dias. Deixa o Instagram, Tati, porque o pessoal tá pedindo para deixar o Instagram. E eu, com toda a minha facilidade de escrever, você escreve aí para mim, Thaisa? @neuralgia _do_ trigêmeo. Pronto. Porque eu sou meio. Até eu conseguir enxergar sequela de procedimentos de balão em radiofrequência, né? Você viu, Então, né? Como que é? sabe como é, né? Então tá aí, ó. A Amanda também colocou. Obrigado, gente. Obrigado. A gente se vê em breve. Isso mesmo. Obrigado. Um beijão. Um Tchau, beijo. Fica com tchau. Deus. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.